Hoje a gente fala sobre a introdução do trauma, falar de epidemiologia, biomecânica e a patologia das lesões cerebrais traumáticas. O trauma é responsável por até 40% dos pacientes admitidos em unidade de emergência, sendo o TCE responsável por 50% dos óbitos desses doentes, além de estar relacionado também com comprometimento funcional grave e morbidade importante quando os pacientes conseguem sobreviver. Os principais mecanismos são as quedas, as agressões, acidentes com veículos automotores, né? Sendo os acidentes automobilísticos os mais prevalentes, até 50% dos casos. E tem visto também um aumento das agressões causadas por arma de fogo. Tem uma relação importante também com a ingestão de bebida alcoólica, tendo 72% de relação do TCE com o uso de bebida alcoólica, e esse uso prejudica a avaliação neurológica do doente e contribui também para a gravidade do trauma. E o paciente que tem TCE tem até 30% de probabilidade de apresentar algum outro trauma associado. O mecanismo do trauma do TCE pode ser fechado ou penetrante. No mecanismo fechado, a lesão é determinada pelo impacto e pela rotação da cabeça. Tem a teoria da deformação do crânio e da rotação ou da aceleração da cabeça de Holborn, em que a movimentação da cabeça vai levar à lesão do tecido cerebral por dois mecanismos. O primeiro é pelo movimento diferencial de aceleração do crânio e do cérebro, onde o crânio ele vai ter uma inércia diferente do tecido cerebral, e essa diferença das inércias vai ser responsável pelas contusões nos locais onde a gente vai ter o atrito do encéfalo contra os acidentes ósseos da base do crânio. Esse movimento diferencial do encéfalo em relação ao crânio vai ser também responsável pela ruptura de veias ponte e pela consequente formação de hematoma subdural. E o segundo mecanismo de lesão vai ser pelo cisalhamento, aceleração e cisalhamento, que é a deformação que um tecido sofre quando ele fica sujeito a forças cortantes. E o trauma penetrante seriam as fraturas de crânio, né, com hematoma extradural, em que você tem uma lesão de contiguidade. Tirando essas lesões de fratura, essas lesões penetrantes, todos os outros tipos de lesão cerebral vão ser produzidos pela aceleração angular da cabeça. A lesão TCE também pode ser classificada como focal ou difusa. As lesões focais elas são geralmente macroscópicas, são limitadas a uma determinada área, sendo as lesões focais a contusão cerebral, o hematoma intracraniano, a hemorragia e o infarto de tronco. E essas lesões focais são responsáveis por 2/3 das mortes do TCE. Já as lesões difusas são geralmente microscópicas e estão associadas à disfunção difusa do encéfalo. São representadas pela lesão axonal difusa, a lesão cerebral hipóxica, a tumefação cerebral difusa e a lesão vascular focal múltipla. São observadas em aproximadamente 40% dos pacientes que têm lesão cerebral grave, são responsáveis por 1/3 das mortes por TCE e representam a origem mais comum de incapacidade neurológica persistente, quando o paciente consegue sobreviver. O TCE ainda pode ser classificado também como aberto, quando ocorre exposição da dura mater ou do parênquima nas fraturas expostas ou da base do crânio, causando ali cerebração, que é a saída de conteúdo cerebral através da fratura, né? Cerebração, e pode ser fechado quando a fratura não determinar a exposição dural. E enquanto a gravidade do TCE é classificado como leve, quando tem um Glasgow 14 e 15, moderado quando tem um Glasgow de 9 a 13 e grave quando tem um Glasgow igual ou menor a 8. E aqui a gente fala dos tipos de lesão específicos, né? Começando com contusão cerebral. As contusões cerebrais são caracterizadas por uma hemorragia perivascular pontiforme na superfície cortical, principalmente na cúpula dos giros, isso nos seus estágios iniciais. As contusões de maior intensidade podem causar uma hemorragia que pode se estender para dentro da substância branca também. E quando ela for muito grande, esses
extravasamentos vasculares eles podem confluir, tornando aí difícil a distinção entre uma contusão e um hematoma intracerebral. Aqui na figura a gente tem uma contusão cerebral, um tecido patológico, né? Mostra aqui umas hemorragias nas cúpulas dos giros. E a gente tem uma distinção de contusão e de laceração, onde na contusão a gente tem a integridade da pia mater mantida e não tem solução de continuidade do tecido nervoso. Existe então a integridade da pia mater e da aracnoide. Já na laceração ocorre ruptura de pia mater, a ruptura da pia mater e da aracnoide e do tecido nervoso subjacente. A contusão ela é uma lesão essencialmente focal que vai acometer áreas não vitais do cérebro. E elas apresentam geralmente uma localização típica, se distribuindo principalmente junto aos polos frontais, na superfície orbital dos lobos frontais, nos polos temporais, perto da superfície lateral inferior dos lobos temporais, e ao córtex próximo ao sulco lateral. Geralmente, a gente vai ter múltiplas contusões e elas são bilaterais, porém geralmente são assimétricas. As contusões cerebrais, mesmo quando elas são extensas, elas podem estar associadas a um estado de consciência normal e uma evolução clínica favorável, desde que não ocorram complicações. Em consequência daquele movimento de aceleração e cisalhamento, esse movimento diferencial entre crânio e encéfalo, a gente vai ter um maior atrito quando ocorre esse deslizamento do encéfalo quando você tem ele sobre a base irregular do crânio, onde a superfície do cérebro vai colidir com relevos ósseos, como a asa menor do esfenoide, o teto da órbita, e isso explica a frequência dessas contusões naquelas localizações que a gente falou, junto à base do lobo frontal, no polo temporal e nas bordas do sulco lateral. Esse é o esquema de patogênese da lesão da contusão de Hall-Burn, que mostra os locais onde é mais frequente a ocorrência das contusões, onde vai ter o maior atrito e o maior cisalhamento da região polo frontal, aqui na região da asa menor do esfenoide, polo temporal e região basal também. Outra lesão que a gente tem é a hemorragia intracraniana, que pode ocorrer sangramento no espaço extradural e subdural, subaracnoide, intraparenquimatosa e intraventricular. Pode acontecer hemorragia em qualquer lugar. A maioria dos hematomas intracranianos ele vai estar presente nas primeiras 48 horas após o trauma e eles são classificados como epidurais ou extradurais ou intradurais, que são os que são localizados no interior do espaço entre a dura mater, dentro da dura mater craniana. Os hematomas intradurais eles podem ser subdurais, podem ser intracerebrais ou podem ser classificados também como explosão lobar. A hemorragia subaracnoide é o sangue dentro do espaço aracnoide, dentro do espaço subaracnoide, entre a aracnoide e a pia mater, que é o espaço onde flui o líquor. Quase todos os casos de TCE vai ter algum grau de HSA associado. Qualquer caso de TCE significativo. Geralmente por mecanismo rotacional, onde o movimento vai determinar ruptura de pequenos vasos subaracnoides, levando a sangramento que geralmente não vão ter muita significância clínica. Pode acontecer também a hemorragia intraventricular, que vai estar associada à lesão cerebral profunda, principalmente quando essa lesão cerebral compromete o corpo caloso, o septo pelúcido e o fórnix, podendo também ser consequente a uma extensão do hematoma intracerebral para dentro da cavidade ventricular. Outro tipo de trauma que a gente tem é a lesão vascular focal múltipla, onde a gente tem a presença de pequenas hemorragias disseminadas pelo encéfalo. É observado em pacientes que morreram rapidamente após o TCE, sendo uma lesão incompatível com a vida. É uma lesão cerebral difusa primária que ocorre no momento do impacto e é praticamente restrita ao acidente de trânsito. E parece que a força inercial seria responsável pela ruptura dos vasos.
Outra lesão hemorrágica a gente tem é o hematoma extradural, que é a coleção de sangue coagulado entre a dura mater e o osso. O hematoma epidural, ele vai causar compressão cerebral subjacente, com consequente tumefação do hemisfério cerebral comprometido, gerando hipertensão intracraniana. Devido à pequena espessura da escama do osso temporal e pelo contato da artéria meningeia média naquele local, na tábua interna desse osso, e pela menor aderência da dura mater e a tábua interna no osso temporal e parietal, essa é a zona onde ocorre 70% dos hematomas extradurais, a região temporoparietal, que é a zona descolável de Gerard-Marchand. Então, os fatores que levam aqui seu fator de 70% dos epidurais são esses. Primeiro, a espessura do osso escamoso temporal ser menor, devido ao contato da artéria meningeia média com a tábua interna desse osso, pela menor aderência da dura mater e a tábua interna do osso nessa região, que é essa chamada de zona descolável de Gerard-Marchand. Acontece geralmente no sexo masculino, em 80% dos casos, e é praticamente restrita a adultos jovens entre 20 e 40 anos, sendo frequentemente associada a fraturas geralmente lineares. No idoso, a chance de acontecer hematoma epidural é menor, porque a dura mater é mais aderida à calota craniana. Isso é um fator protetor para o idoso. Aqui é uma figura patológica de um hematoma epidural que levou o paciente à morte, com desvio de linha média, herniação e tudo mais. O hematoma subdural é o acúmulo de sangue entre a dura mater e a aracnoide. Esse espaço é bem mais complacente, ele é facilmente dilatado, o que possibilita um acúmulo grande de sangue nessa região, podendo até cobrir todo o hemisfério cerebral. Pode ser classificado como agudo, subagudo e crônico. Na condição aguda, o hematoma é formado por coágulo. Na subaguda existe uma mistura de coágulo com sangue líquido, e no hematoma crônico a gente tem uma coleção líquida. O hematoma subdural crônico pode acontecer semanas ou meses após o trauma, incidindo quase que exclusivamente no idoso e nos pacientes alcoólatras com atrofia cerebral. O mecanismo de formação do hematoma subdural é que a dura mater fortemente aderida ao crânio, quando você tem um mecanismo de aceleração e cisalhamento, você vai ter um deslizamento da aracnoide em relação à dura mater. Isso vai gerar ruptura das veias ponte, ou às vezes corte com meningés, que cruzam o espaço subdural, formando ali um hematoma subdural não associado ali, no caso, a uma contusão cerebral. Aqui é uma figura do hematoma subdural agudo, com sangue coagulado. Outra lesão que a gente tem é o hematoma intracerebral, que é uma coleção compacta de sangue situada dentro do parênquima. É mais comum no lobo frontal e no lobo temporal, mas pode ocorrer também profundamente nos hemisférios. Podem ser múltiplos e sugere-se que a aceleração angular determina a lesão simultânea de vasos cerebrais intrínsecas e dos axônios no momento do trauma. E a ruptura vascular seria consequente à força de cisalhamento, por movimento diferencial entre áreas cerebrais. E outra condição que a gente tem é a explosão lobar. A explosão lobar ela vai se caracterizar pela coexistência de laceração cerebral, sangue subdural, causado por hemorragia dos vasos corticais superficiais e hematoma no interior da substância branca, na profundidade da contusão. Aqui uma figura de uma explosão do lobo temporal, onde você observa a associação de um hematoma subdural, contusão e hemorragia de substância branca do lobo temporal, a combinação desses três fatores. A gente pode ter também as lesões microscópicas, que são a lesão cerebral hipóxica, que é uma das causas de coma traumático na ausência de lesão expansiva intracraniana. É o segundo achado mais frequente depois da lesão axial difusa em pacientes que permanecem em coma ou com incapacidade grave depois do TCE. A gente tem três padrões de lesão cerebral hipóxica. A primeira na zona de transição de irrigação das grandes artérias cerebrais, principalmente entre os territórios das artérias cerebral anterior e média.
aquela zona ali de transição. O segundo mecanismo o segundo padrão é o padrão difuso no córtex em ambos os hemisférios cerebrais, né? Uma lesão hipóxica difusa. E o terceiro são nos territórios de irrigação das artérias cerebrais anterior e média. A hipóxia é definida como a redução da tensão de oxigênio no alvéolo pulmonar, levando à hipoxemia. E a gente tem três tipos de hipóxia cerebral no TCE. A primeira é a isquêmica, quando o cérebro ou alguma de suas partes tem seu suprimento sanguíneo interrompido, seja por hipertensão intracraniana, por perda da autorregulação cerebral. O segundo é a hipóxia por queda da tensão alveolar de oxigênio, que leva à hipoxemia, e aí, por conta disso diminui a oferta de oxigênio para o cérebro. E a anêmica, onde você tem uma queda de hemoglobina importante no trauma e você prejudica o aporte de oxigênio para o tecido cerebral. Outro tipo de lesão que a gente tem é a tumefação cerebral, que é o aumento da massa cerebral decorrente das lesões. Tendo dois mecanismos principais: a congestão, causada por aumento do volume sanguíneo nos vasos cerebrais, e o segundo, que é o edema, consequente do aumento do teor de água no tecido cerebral. E no TCE a gente vai ter três tipos de tumefação: a tumefação adjacente à contusão, a tumefação difusa de um hemisfério só e a tumefação difusa nos dois hemisférios cerebrais. Essa tumefação cerebral focal, na região da contusão e dos hematomas, pode acabar complicando essas lesões que teoricamente são mais tranquilas, e a ocorrência de tumefação importante ele pode causar hipertensão intracraniana e deteriorização do doente. A tumefação de um hemisfério cerebral apenas é observada com mais frequência associada ao hematoma subdural agudo homolateral. Quando o hematoma é drenado, a gente pode ter, né, aquela expansão rápida do cérebro ocupando aquele espaço criado, que é o brain swelling. E atribui-se esse fenômeno ao enchimento de leito vascular que se torna não reativo. A gente tem uma paralisia vasomotora cerebral devido à isquemia, devido à hipertensão intracraniana que aquele parênquima ali estava submetido. É quando você tira aquela pressão, o cérebro vem na sua cara. E a tumefação bilateral de ambos os hemisférios cerebrais ocorre principalmente em crianças e adolescentes. A grande maioria deles vítima de trauma e eventualmente até de agressão. Outra lesão que a gente tem é a lesão axonal difusa, que é considerado o fator mais importante na determinação da morbidade e da mortalidade do TCE, substrato morfológico da inconsciência traumática de instalação imediata. As lesões estruturais que a gente encontra são a lesão focal do corpo caloso, a lesão focal do tronco encefálico e as alterações morfológicas dos axônios. A lesão focal do corpo caloso é uma lesão hemorrágica e localiza-se preferencialmente na porção inferior, lateralmente à linha média. Aqui uma figura patológica que mostra a lesão axonal difusa com hemorragia focal no corpo caloso na posição paramediana. Já a lesão no tronco encefálico é lateral, geralmente tegmental, e geralmente ele é unilateral, ocorrendo em tronco encefálico não deformado. Consiste em áreas de necrose isquêmica ou petequias microhemorrágicas, associadas também à degeneração axonal. A lesão tem uma localização típica na porção dorsolateral da ponte e do mesencéfalo. Geralmente também envolve o pedúnculo cerebral superior. Aqui é a lesão axonal difusa com hemorragia da região dorsolateral da junção da ponte com o mesencéfalo. E por fim a gente tem os traumas penetrantes do crânio, sendo mais importante o trauma por arma de fogo. E à medida que o projétil penetra no encéfalo, o parênquima cerebral é lacerado, criando uma cavidade permanente que é ligeiramente maior que o diâmetro do projétil. Após a lesão por trauma penetrante, o edema cerebral ocorre frequentemente nas primeiras 12 horas e pode ser observado minutos após a ocorrência do trauma. Aqui uma figura que mostra um trauma penetrante de projétil por arma de fogo,
com laceração de córtex e de substância branca.